Lucas capítulo 15, versículo 11. Deixa eu colocar aqui também, para você poder acompanhar ali no telão. Lucas capítulo 15, versículo 11. Mas antes, eu quero compartilhar algo que o Espírito Santo falou comigo. Qual o plano original? Qual o plano original que Deus tem para você? Por que eu falo o plano original que Deus tem para cada um de nós? Porque às vezes a gente pode estar posicionado em um lugar que não é o que Deus preparou. Qual o plano original que Deus tem para você? Você está no seu plano ou você está no plano de Deus? Porque assim, eu vou te dar um exemplo. Isaac era plano de Deus ou de Abraão? De Deus. Deus apareceu a Abraão e falou assim: olha, daqui tanto tempo a sua esposa, ela vai engravidar e você vai ter um filho e você vai colocar o nome dele, tal. Ismael era plano de Deus ou plano de Abraão? Ismael era plano de Abraão, porque a esposa, no desespero por não gerar filhos, ser estéril, então ela vai lá e fala assim: olha, tem aqui a minha serva, você vai se deitar com ela, você vai gerar filho com ela, porque eu não posso te dar filhos. Então Ismael, ele é um plano terreno do homem, de Abraão e da esposa dele, que não gerava filhos. O que isso quer dizer? Existem planos que são nossos, meu e seu, planos terrenos nessa terra, e existem os planos celestial. Existem aqueles planos que é de Deus para a nossa vida. Mas eu quero que a igreja entenda: enquanto a gente colocar os nossos planos em primeiro lugar, os planos que é dos céus, do reino dos céus, eles não são executados em nossas vidas. Enquanto a gente achar que os nossos planos são maiores que os planos de Deus, pastor, mas os dois não, o meu plano não pode ser o mesmo plano de Deus? Depende. Então eu quero dizer nessa manhã que, meus amados irmãos, um reposicionamento celestial está acontecendo. Isso aconteceu na nossa vida, porque nós estávamos em um lugar, nós estávamos vivendo de uma forma, buscando de uma forma, pensando que aquilo era o plano de Deus para a nossa vida. Mas na verdade Deus, Ele, depois que a gente começou a orar e falar assim: Deus, eu não quero que venha a ser os meus planos, mas os planos do Senhor em nós. E a gente começou a orar a Deus, a gente começou a falar com Deus, Senhor, nós não queremos que sejam os nossos planos, nós não queremos que seja do nosso jeito, da nossa maneira. Então Deus, Ele começou a conduzir a nossa vida, guiar a nossa vida, e às vezes naquele momento a gente não estava entendendo, não estava compreendendo, mas hoje, quando a gente olha, faz todo o sentido. Meus amados irmãos, Deus respeita os nossos planos também, mas não quer dizer que os nossos planos é aquilo que Deus quer para a nossa vida. Deus não poderia ter aparecido a Abraão e falado: Abraão, presta atenção, eu não te falei que eu vou te dar um filho? E para que você está aí com a sua esposa aí planejando ter um filho com a escrava?
Deus não apareceu para repreender Abraão. Deus, ele pegou e permitiu os planos de Abraão. Só que depois, mais para frente, Deus mostrou, falou assim: olha, Abraão, o que eu tenho para você vai ser gerado de você, com a sua esposa, e vocês gerarão um filho. Então, meus amados irmãos, nós estamos terminando um ano. Daqui a alguns dias vamos começar outro. Sabe qual o maior erro que a gente pode cometer? A gente como cristão, não estou falando uma pessoa lá fora que vive pelo que ela vê, pelo que ela ouve, e sabe, vive na força do braço. Eu acredito o seguinte: se a gente pegar e orar a Deus e falar: Senhor, que o Senhor venha me reposicionar naquilo que é o plano original que o Senhor tem para a minha vida, então você vai ver muitas coisas fluírem, muitas coisas vão começar a acontecer, porque você está alinhando o seu coração com aquilo que Deus tem para você. E hoje eu peguei esse texto para a gente compartilhar, para você entender que um reposicionamento depende muito da gente também. Depende da gente ter essa maturidade. Então vamos à mensagem. A Bíblia diz assim, ó: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor... Deixa eu colocar aqui, estou lendo na Bíblia e não estou colocando lá, né? Vamos lá, do começo. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passado não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Olha, isso é muito profundo, né? Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos, a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele longe, ainda longe, quando seu pai avistou, e compadecido dele, correu, o abraçou e o quê? E o beijou. A gente já leu, a gente já meditou nessa passagem muitas vezes, mas hoje eu quero que você olhe para ela com um olhar de reposicionamento, porque um dia aquele filho saiu da casa de quem? Do pai. Ele tinha os planos dele. Qual eram os planos dele? Os planos dele era pegar a parte na herança, e olha como é interessante, meus amados irmãos, ele já tinha planos, ele queria a parte na herança que lhe cabia. Ele pegou aquilo que ele tinha, o pai entregou, porque o pai sempre vai entregar. O pai entregou para ele, ele pega esse recurso, vai para uma terra distante, e lá o que ele faz? Ele gasta tudo, ele acaba com tudo. Esse era o plano dele, essa era a vida que ele queria para ele.
uma vida de festas, uma vida sem compromissos. Só que uma hora acabou o quê? Tudo. Acabou tudo. E aí, quando acaba tudo, quando termina-se o dinheiro, os amigos desaparecem, as pessoas te abandonam. Meus amados irmãos, você sabe muito bem que uma pessoa economicamente bem, ela tem muita gente à sua volta. Mas quando você está, como diz o ditado aí, na pindaíba, sem dinheiro, sem poder oferecer alguma coisa na sua casa, as pessoas o quê? Somem. Ainda mais quando você fala assim: fulano, você não teria aí um dinheiro para me arrumar? Aí que as pessoas o quê? E elas ainda contaminam umas às outras. Não vai na casa de fulano, porque já me pediu emprestado, vai pedir para você, é melhor você nem aparecer lá. Então a situação desse filho era, sabe, ele estava vivendo aquele ambiente, ele estava vivendo aquela situação, porque ele saiu debaixo do cuidado do Pai, debaixo do cuidado de Deus, e ele queria viver os planos dele. Meus irmãos, a gente não pode ignorar o mundo espiritual. Eu vou lhe perguntar: você já fez uma oração assim, dizendo: Senhor, qual é o plano que o Senhor tem para a minha vida? Senhor, e eu dou liberdade para o Senhor executar esse plano na minha vida. Será que nós já tivemos essa coragem? Porque muitas das vezes nós queremos sim que Deus realize os nossos planos, aquilo que é nosso, como Abraão e Sara fizeram. Meus irmãos, o mais precioso para mim é você estar alinhado com aquilo que Deus tem para você. Existem situações que Deus ele vai forçar você a voltar para o plano original, e tem situações que você vai ter que dar o primeiro passo. Eu vou lhe dar um exemplo. Se a gente parar e olhar e meditar na história de Jonas, ele foi forçado a voltar ao quê? Só que Jonas, ele era um profeta. Jonas não era uma pessoa comum. Jonas era um profeta. E na vida dos profetas é assim, na vida dos homens de Deus é assim. Está disposto a servir a Deus, quer servir a Deus, tem o chamado pastoral, tem o chamado, tem ministério na vida. Então, se tiver mal posicionado, Deus vai criar tempestades, Deus vai criar situações, até fazer aquele homem entrar naquilo que é o projeto de Deus. Mas quando é questão de filhos, porque aqui a gente vê e a gente entende que essa parábola do filho pródigo, o que é uma parábola? A parábola é uma história fictícia que é criada para retratar uma realidade. Quando Jesus, ele vinha com parábolas, é como se ele falasse: olha, eu vou contar uma história para vocês, e essa história tem um fundo de verdade. E a situação é essa: Deus Pai tem muitos filhos, só que alguns filhos, eles querem sair debaixo do cuidado do Deus Pai. Pega tudo que tem, vai para onde quer, faz o que dá na telha, e é assim, é desse jeito, é assado. Aí o que acontece? Quebra a cara, perde tudo que tem. Meus amados irmãos, eu garanto para você, olha que interessante, eu sou um ser humano, falho, errante, estou garantindo para você. Eu garanto para você o seguinte: se você orar e falar: Senhor, me posiciona naquilo que o Senhor tem para a minha vida. Se o Senhor tem para a minha vida um chamado empresarial, me coloca ali, eu vou ser bênção ali, vou servir o Senhor ali. Se eu tenho um chamado para um ministério na igreja, para ajudar em alguma coisa, né? Senhor, me posiciona ali. Porque muitas das vezes, meus amados irmãos,
o nosso desejo é sempre esse: Pai, faz isso para mim, Senhor, faz isso para mim. E a Bíblia diz que nós temos que ser imitadores de Cristo. E o nosso Senhor Jesus Cristo, no jardim do Getsemane, a oração mais poderosa que Jesus fez foi aquela, aonde ele estava ali, suando sangue, e ele disse: Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade do Senhor. Quem está entendendo? Faz assim. Então, meus amados irmãos, a gente precisa se reposicionar. Às vezes nós estamos em lugares, e esses lugares e essas atitudes são nossas, não é de Deus na nossa vida. Só que Deus respeita. Quando Elias foi para aquela caverna, ficou com medo de Jezabel. Elias não queria mais, ser boca de Deus na terra. O Senhor foi ali, tentou animar Elias, enviou comida, água. Meus irmãos, até os passarinhos vieram alimentar Elias. E teve um momento que Deus viu que ele não queria mais, e Deus levou ele. Deus queria reposicionar ele, e ele não queria. Então é aquela pessoa que ela acaba, sendo uma pessoa estéril nessa terra. E quando eu falo de esterilidade, não estou falando de apenas gerar filhos. É aquela pessoa que ela para de gerar frutos na vida dela. Então, nos últimos dias, eu vou orar nesse sentido: Senhor, me reposiciona aonde o Senhor quer. Eu sei que Deus já está fazendo isso, porque no chamado ministerial, meus amados irmãos, nunca aconteceu comigo e com minha esposa, o que está acontecendo. Aquilo que nós estamos vivendo, as experiências que nós estamos passando, é como se Deus falasse assim: Jefferson, agora sim você está deixando eu executar o meu plano na sua vida. Porque até então a gente ficava ali: Senhor, Senhor, faz isso, Senhor, faz aquilo, Senhor, faz dessa forma, faz desse jeito. Então a gente fica ali, e Deus é Pai. Deus é Pai, Deus, Ele procura com muito amor e carinho, né? E o amor de Deus excede todo entendimento, porque às vezes até o pai físico, né, a mãe biológica, o pai biológico não tem paciência com os filhos como Deus tem conosco. É ou não é verdade? E Deus fica ali. Então esse filho pródigo, ele desviou do propósito, ele desviou daquilo que Deus tinha para ele. Então eu quero que você pergunte para você mesmo, meu irmão. Pergunta para você mesmo, minha irmã: será que você está no plano de Deus ou no seu plano? Qual o plano original de Deus? Qual o plano original que Deus tem para você? Meus amados, pessoas posicionadas corretamente mudam até uma geração. Quem está entendendo, faz assim. Você precisa estar posicionado corretamente. E quem é que vai te posicionar? Não sou eu, é o Espírito Santo. É a sua sensibilidade. Reposicionamento celestial acontece quando estamos determinados e não apenas decididos. Isso é muito profundo. Eu vou falar uma coisa para os nossos amados irmãos: eu, como homem de Deus, eu estou determinado a viver os planos de Deus na minha vida. Já abri mão dos meus planos, já abri mão de tudo, porque enquanto eu querer que os meus planos sejam executados, eu vou estar limitado. Agora, quando eu falar: Senhor,
executa os seus planos na minha vida, aí, meus amados irmãos, não tem mais limite aquilo que Deus vai fazer. Então pergunta para você mesmo: eu estou posicionado corretamente? Eu não estou falando, meus amados irmãos, de igreja, não estou falando assim do ambiente, eu estou falando das atitudes, daquilo que você vai tomar nos últimos dias, daquilo que você tem feito, da forma que você tem agido. Você precisa fazer uma análise em você, e você entender se você está posicionado corretamente ou não. Meus amados irmãos, reposicionamento é ato ou efeito de reposicionar-se, de colocar em uma nova posição, de alterar o posicionamento de algo ou alguém, transferência, redistribuição. Isso é muito poderoso. A Bíblia continua dizendo o seguinte: e o filho lhe disse: pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés, tragam e matem um bezerro gordo, vamos comer. E fez. É isso que acontece. Aquele jovem, ele deu o primeiro passo. Vou voltar para o plano de quem? De Deus. Vou voltar para a casa do meu pai, vou voltar para ele, porque lá eu tinha tudo e aqui eu não tenho nada. E quando ele toma essa atitude de ir, quando ele toma essa atitude de voltar, você sabe o que acontece? Há uma festa, o pai o recebe com amor, abraça, o beija, chama os servos, matem um bezerro gordo, vamos festejar, porque esse filho que estava perdido voltou, esse filho que estava em lugares errados está sendo reposicionado para dentro da casa do pai. Diga glória a Deus, igreja. Então é isso, eu quero que você pense nisso. Meus amados irmãos, nós temos irmãos aqui, eu vou falar, nós temos irmãos aqui no nosso meio, que você tem ministério, e você sabe disso, e você fala para Deus não. Nós temos irmãos aqui, que nós temos, a gente percebe, a gente olha, vê o chamado, a gente sabe o plano de Deus, o plano que o Senhor tem, é como se Deus deixasse visível, como Deus fez com o auxiliar do profeta Eliseu, quando eles estavam cercados, e Eliseu falou assim: Senhor, abra os olhos dele, e o Senhor abriu os olhos, e aquele auxiliar, ele viu carruagem de fogo, então ele experimentou, Deus mostrou, para ele um pouco da milícia celestial. Então, meus amados irmãos, a gente entende, sabe, nós somos pequenos, mas Deus, ele dá uma leitura da vida de cada irmão. E nós temos irmãos no nosso meio que estão precisando de uma reposição, mas você não permite o Espírito Santo fazer, porque os seus planos ainda estão acima dos planos de Deus. Os seus planos ainda você considera que são de Deus, mas não são seus. Ismael não era plano de Deus, era plano de Abraão e Sara. Isaac sim era plano de Deus. Então eu gostaria que você, todos nós, nessa manhã a gente orasse e falasse: Senhor, está terminando um ano, daqui uns dias vai começar um ano, e eu não quero começar 2023 nos meus planos, mas eu quero começar nos planos do Senhor. Porque, meus amados irmãos, os nossos planos, olha aqui para mim por favor, os nossos planos, eles podem falhar, mas os planos de Deus não falham. Escuta o que eu estou lhe falando. Os seus planos podem falhar, e muitas das vezes quando os seus planos falham, você retribui a Deus, você fala: Deus permitiu, Deus o fez. Não,
seus planos, nossos planos são falhos. E quando a gente pega e fala: Senhor, estou aqui, sabe, eu quero que o Senhor me reposicione. Então você vai ser introduzido para dentro da casa do Pai. Ali haverá uma festa, haverá uma celebração, porque você voltou ao lugar que você não deveria ter saído. Quem está entendendo? Faz assim, ó, para a gente finalizar. Porque este filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi o quê? Achado. E começaram a fazer o quê? A festejar. Então eu quero, meus amados irmãos, de todo o coração eu falo isso para vocês. Eu falo isso para a dona Manu, falo isso para a dona Loura, né, para o nosso amado capitão, que tem medo de cobra, não vai mais para a mata, ou que não vai mais pescar com a gente. Estou tão triste. Queria que ele voltasse lá, seu Zé Monteiro, né, com a gente, aquela pescaria boa, né? Um lugar muito longe. Então isso também é para o Zé Monteiro, é para a Larissa, né, para o José, para o Josias, para a Marina, para mim, para o Jefferson, para a Natália, até para a avó. A avó está aqui, meus amados irmãos. Até a avó, uma mulher de Deus dessa, um exemplo para nós, para todos nós. Porque sabe qual que é a alegria de Deus? Olhar para a gente e falar: nossa, Ele está no lugar que eu sempre desejei para Ele. Ela está no lugar que eu sempre desejei para Ele. Então por isso eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E aí vem, meus amados irmãos, para a gente encerrar. Na verdade não estava encerrando, mas a gente vai encerrar agora. Só para finalizar, ó, abra sua Bíblia em Salmo 127. 127. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, quando a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Ó, a Bíblia diz assim, ó, vamos lá. Se o Senhor não edificar o quê? A casa. Ó, Deus é o que pode todas as coisas. Ó lá. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que... Então os nossos planos não vai dar se Deus não tiver. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o quê? Será inútil levantar-se de madrugada, dormir tarde, comer pão que conseguiram com tanto esforço aí a Bíblia diz assim, ó, aos seus amados Ele dá enquanto o quê? Sabe quando que isso acontece? Quando você está posicionado naquilo que Deus tem para você. Amém? Fecha a sua Bíblia, se coloca de pé. Vamos agradecer o Senhor.